Nós precisamos trabalhar para nos tornarmos relevantes. Uma pessoa relevante é uma pessoa importante, é uma pessoa necessária. Quando você se torna uma pessoa relevante, você deixa de ser uma pessoa descartável. E quando nós falamos de relevância, nós precisamos trabalhar para nos tornarmos relevantes em todas as áreas da nossa vida. No casamento, na família, como pai, como mãe, dentro da minha empresa, mas acima de tudo, eu preciso trabalhar para me tornar relevante nos propósitos, nos projetos que o Senhor tem aqui na terra. Nós sabemos que Deus, Ele pode usar qualquer um, Ele tem poder para escolher qualquer um, mas Ele não escolhe qualquer um. Por que Ele não escolhe qualquer um? Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Quando Deus dá uma direção, nós precisamos ser altamente detalhistas em tudo aquilo que Ele nos direcionou. Os detalhes fazem total diferença na vida daqueles que colocam em prática. Quando Deus te escolhe, Ele derrama de uma unção sobre a sua vida. Se existe unção sobre a sua vida, existe unção sobre aquilo que você faz. Davi foi escolhido por Deus para liderar a nação de Israel. Já que foi derramada uma unção sobre a vida de Davi, aquela pedra que Davi lançou contra Golias, ela foi uma pedra carregada de unção, existia poder. Quando eu tenho essa unção sobre a minha vida, existe unção no meu trabalho, existe unção no meu casamento, existe unção em tudo aquilo que eu me proponho a fazer. E quando nós falamos de unção, nós estamos falando de um poder, um favor diferente, para que nós possamos ir além. Nós somos ensinados a sempre dar os nossos passos com aquilo que nós temos. Nós vamos com aquilo que nós temos e a unção cobre tudo aquilo que nós não temos. O que a unção cobre? Por exemplo, se você não tem uma estrutura compatível ao seu concorrente, a unção cobre. Se talvez você não tenha experiência, o tempo de mercado, a unção cobre. Se você não tem a melhor equipe junto com você, se você não tem condições de contratar os melhores profissionais para trabalhar junto com você, a unção cobre. O que a unção não cobre? Negligência, falta de excelência consciente. Quando eu sei que dá para fazer melhor e eu não faço, a unção não cobre isso. Covardia, falta de posicionamento, omissão, a unção não cobre nada disso. A unção, ela nos traz poder, mas a unção caminha junto com a decisão. A unção por si só, ela não tem pernas, ela vem sobre você e você dá os passos. Se você não mistura a unção que você recebe com um conjunto de boas decisões, a unção não vai valer de absolutamente nada. E onde nós encontramos esse exemplo na palavra do Senhor? Na própria história de Saul. Existia uma unção sobre a vida dele, mas porque as atitudes não existiam, as decisões corretas não existiam, foi como se não houvesse nada sobre a vida dele. A unção, ela é ativada mediante a atitude certa. Repita comigo, por favor. A unção é ativada mediante a atitude certa. Quando você age do jeito certo, quando você age segundo a palavra do Senhor, então aquela carga de unção começa a entrar em ação na sua vida, e tudo começa a fluir, tudo começa a dar certo, as coisas vão fluindo de uma forma extraordinária, até mesmo aquilo que tinha tudo para dar errado, começa a dar certo nas nossas vidas. No livro de Coríntios diz que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Coisas loucas, por exemplo, imagine um homem como Isaac, prosperando em um lugar de fome, de seca.
loucura. Imagine Davi, que nunca teve experiência em combate, corpo a corpo, espada, lança, escudo. Ele não era um soldado, muito menos um general, mas foi quem o Senhor escolheu para liderar uma nação, foi quem o Senhor escolheu para dar grandes vitórias a Israel. Loucura. Se nós pegarmos a história de um homem chamado Jefté, filho de uma prostituta, desprezado por toda a sua família, deixado de lado, mas foi esse o homem, o escolhido, para liderar aquele povo naquele tempo, como sendo um grande juiz, e trazendo uma grande vitória perante os seus inimigos. Loucura. Daniel, não comer durante um bom tempo, não se alimentando da comida do rei, fazendo literalmente o famoso jejum de Daniel, aquele período onde ele ficou comendo de uma forma que, em tese, ele não teria energia, mas depois do tempo estabelecido, foi verificado que ele estava muito melhor do que todos os demais sábios. Loucura. Então, quando nós falamos das loucuras de Deus, são dentro delas que nós encontramos, repita comigo, segurança e alegria. Só que muitos acabam trocando as loucuras de Deus pela lógica do homem. E na lógica do homem você encontra humilhação, vergonha, frustração. Eu não me sinto capaz, Deus te capacita. Eu não me sinto pronto, querido, é com aquilo que você tem, e à medida que você vai dando os passos de fé, à medida que você vai alcançando um nível de relevância, as coisas vão dando certo na sua vida. Quanto você tem evoluído? Quanto você tem aprendido com os seus erros? Você vive de ciclos ou em ciclos? Se você tem vivido em círculos, é porque alguma coisa ainda não mudou. Eu ainda me recordo de uma pessoa, essa pessoa, ela vinha à igreja, ela veio buscando por uma definição, só que essa pessoa precisava colocar muitas coisas em ordem dentro da sua casa, para que essa definição acontecesse. À medida que o tempo foi passando, começou a colocar, quando as coisas deram certo, essa pessoa sumiu. Essa pessoa voltou a aparecer depois de um tempo, e ainda eu disse, por uma determinada liderança nossa, o seguinte: o fulano está voltando, possivelmente alguma coisa vai ter dado errado, e se ele vier apresentar as mesmas circunstâncias, o raciocínio é muito simples, muito simples. Se o problema é velho, é porque você continua sendo o mesmo. Se algo insiste em se repetir, é porque você continua sendo o mesmo. Então nós temos que trabalhar de todas as formas para romper dia após dia. Literalmente nós precisamos de visão, paixão e flexibilidade. Por que visão? A visão vai impor os limites na sua vida. A visão vai decidir por qual caminho você deve ou não deve passar. A visão vai estabelecer uma rotina na sua vida. Paixão, se isso não queimar dentro de você, se não existir esse fogo, essa ardência dentro de você, se não houver paixão no seu posicionamento, naquilo que você acredita, você vai desanimar. E flexibilidade, por que flexibilidade? O tempo todo nós temos que nos reinventar, o tempo todo nós temos que saber dar a resposta certa para cada ocasião, porque muitas vezes o que resolveu aquela situação não é o que vai resolver agora. Então eu tenho que ser flexível a mudanças para que mudanças aconteçam na minha vida. Hebreus 11 versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na NVT diz assim: ela nos dá convicção. Como falta convicção para as pessoas? Quando nós falamos de uma pessoa cheia de convicção, é uma pessoa
irredutível, é uma pessoa que ela sabe o que ela quer viver, é uma pessoa que ela acredita que ela vai viver, e não existe nada que abale essa convicção dentro dela. É uma pessoa que está certa, é uma pessoa decidida. Quando nós falamos de convicção de vitória, nós estamos falando de uma pessoa dar passos ousados, corajosos, sem saber se vai ter chão, só que ela tem tanta convicção, tanta certeza, que ela se arrisca, ela vai e ela vive grandes milagres. Não existe outro caminho. Se você está incomodado com a sua vida, a pergunta é: o que você tem feito para sair desse resultado? Se algo na tua vida te incomoda, se algo na tua vida te chateia, o que você tem feito para mudar esse resultado? E nós sabemos que todo problema é um problema de fé. Existem pessoas que não concordam com isso, mas a partir do momento que não existe nada impossível para o Senhor, e o Senhor responde à fé, você age à fé e Ele resolve qualquer coisa. Ninguém vive nada diferente daquilo que acredita. Se ela acredita que esse problema, ele veio para se tornar parte de quem ela é, amém, ela vai carregar para o resto da vida. São pessoas que dizem: isso aí não tem mais jeito, não tem o que eu possa fazer. Não, muito pelo contrário. Não importa quanto tempo você está preso a essa realidade, você tem que ter dentro de você, no seu espírito, tem que queimar aqui dentro. Custe o que custar, eu creio que Deus tem poder para mudar a minha realidade para melhor, tem poder para mudar a minha realidade por completo. Você precisa crer de todo o seu coração, e esse crer precisa estar misturado às decisões certas. Quantos e quantos nós encontramos e dizem essa frase para nós: as coisas estão difíceis, hein? Está tudo difícil, está muito difícil. Você quer facilitar as coisas? Comece a fazer as coisas difíceis. Como assim? O que é difícil? Estabelecer disciplina, estabelecer hábitos, dizer não, dizer sim, ser ousado, ser corajoso. Quando você começa a fazer o seu difícil no dia a dia, você começa a facilitar tudo aquilo que você deseja viver. A vida começa a se tornar mais fácil. Por que tem se tornado tão difícil prosperar, crescer, avançar para muitos? Porque no dia a dia tem escolhido as facilidades. Não existe crescimento nas facilidades. Não existe crescimento nos caminhos mais rápidos. Eu preciso entender de uma vez por todas, que muitas vezes o desafio que eu mais tenho fugido, é o que eu mais preciso para viver um rompimento na minha vida. Muitas vezes aquilo que mais me causa pavor, vai ser o remédio necessário para eu ser curado daquela determinada situação. Muitas vezes aquele que é o maior confronto da minha vida, que me causa literalmente um frio na barriga, que me faz perder o sono, aquilo que literalmente mexe comigo, chega a dar dor de barriga, é o que eu preciso para romper de uma vez por todas. Lucas 11, versículo 34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Se dentro de você só existe trevas, não espere luz ao seu redor. E quando nós falamos, se os seus olhos forem bons, os olhos são porta de entrada. Tome muito cuidado com aquilo que você coloca os seus olhos, com aquilo que você deixa entrar. Segundo ponto, de uma mesma situação, não importa qual seja ela, você pode esperar algo bom ou algo pior. Se você viver esperando o pior, vai sair o pior de dentro de você. Porque o raciocínio é muito simples. Repita comigo: se existe luz dentro, existirá luz fora. Se existe trevas dentro, o que vai existir fora? Trevas. Se existe negatividade dentro, negatividade fora. Covardia dentro, covardia fora. Pessimismo dentro, pessimismo fora. Por outro lado, se existe fé, luz, se existe esperança, ousadia, coragem aqui dentro, isso tudo vai aparecer
aqui fora. Então tudo depende da sua forma de ver, tudo depende da sua visão, tudo depende de como você enxerga as coisas. Eu ouvi essa história uma vez, você vai entender o sentido dela, é que eu não lembro dela com todos os detalhes. Mas existia um homem que ele sonhava em vender sapato. Ele queria construir uma fábrica de sapatos para vender em um determinado lugar. E nisso, ele foi junto com uma outra pessoa, nessa determinada cidade. E nessa cidade, todo mundo estava descalço. Todo mundo. Um deles virou e disse: não vai dar certo. Abrir a fábrica, a loja aqui não vai dar certo. Não vai fluir. E o outro perguntou: por quê? Ele disse: ninguém lá usa sapato. E o outro falou: querido, vai ser um sucesso. Nós vamos arrebentar de vender. Tudo vai dar certo, nós vamos prosperar, nós vamos crescer. E o outro perguntou: por quê? Ele respondeu: porque ninguém lá tem sapato. Então tudo depende do seu ponto de vista, é como você enxerga as coisas. A própria história sobre a conquista da terra prometida. Depois da saída do Egito, foram enviados 12 espias para analisar a terra, para verificar qual era o tipo de solo, como eram as cidades, qual era a qualidade do solo que existia lá, se iria render ou não, a força dos inimigos. E desses 12 espias, quando eles foram para lá, era para a viagem durar 11 dias. Aqueles 11 dias se transformaram em 2 anos, que no final se tornaram 40 anos. Mas depois de terem espiado a terra, depois de terem analisado a terra, eles viram, comprovaram que a terra era extraordinária. Tanto é que está escrito que eles trouxeram um cacho de uvas, que era tão grande, que precisava ser carregado por 2 pessoas. Então a terra era boa. Só que desses 12, 10 disseram: não, a terra é boa, mas não vale a pena. Existem gigantes, inimigos, nós vamos encontrar algo que não é bom para nós. Mas o Senhor já tinha dito: vá, tome posse, seja ousado, seja corajoso, eu já dei a todos vocês. Porém, o foco deles não estava no Senhor, o foco deles não estava na terra prometida, o foco deles estavam nos problemas, nos inimigos, nos gigantes. Então qual que é o modelo de sucesso para uma vida bem sucedida? Um outro espírito. Caleb e Josué tiveram uma mentalidade diferente. O posicionamento deles foi completamente diferente. Não, vamos, é certo que nós vamos conquistar, é certo que nós vamos vencer essa batalha, é certo que nós vamos prosperar, é certo que nós seremos altamente bem-sucedidos. E olha como são as coisas, no meio de 12, esses 2 não se permitiram contaminar pela opinião dos demais. Por quê? Convicção de vitória, convicção, fé. Eles tinham essa certeza dentro deles, que seria impossível eles perderem aquelas batalhas. Muito pelo contrário, existia tanta convicção, que se dependesse daqueles homens, eles já voltariam no mesmo tempo, na mesma hora, na mesma oportunidade. Mas à medida que eles foram falando, as vozes malignas começaram a se levantar, ao ponto deles planejarem levantar um líder, para levar eles de volta ao Egito. Enquanto 2, a minoria, estava pronto para avançar, para seguir em frente, existiam 10 que estavam prontos para retornar. Voltar ao tempo da humilhação, o tempo do fracasso, o tempo da vergonha. Perceba, eles viram as mesmas coisas, eles testemunharam as mesmas coisas, eles provaram das mesmas coisas, só que o foco, a mentalidade, a visão, o espírito era completamente diferente. Enquanto não houver essa mudança no espírito, esquece. Se não houver essa mudança na forma de enxergar as coisas, esquece. Eu estou passando por um momento muito complicado. Não, a tua visão deve ser: não,
esse é o momento de eu rever tudo, analisar o que precisa ser melhorado, porque no momento certo eu vou me levantar de uma forma diferente. Eu fui mandado embora, é como o testemunho da senhorinha que eu compartilhei algumas semanas atrás. Uma senhora veio compartilhar que ela havia sido mandada embora no lugar que ela trabalhava há muito tempo. Ela veio contar para mim sorrindo, dizendo: se o Senhor fechou uma porta, é porque tem uma grande porta sendo aberta para me favorecer. Então tudo depende do seu ponto de vista, e vai por mim. É muito fácil as pessoas terem a oportunidade de serem abençoadas, mas por conta daquilo que existem dentro delas, elas serem roubadas naquela bênção. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, e essa pessoa estava cheio de bloqueios, cheio de barreiras, voltado para a área financeira, profissional. E no final dessa conversa, eu vi a oportunidade de abençoar a vida dessa pessoa. Eu fui transbordar na vida dessa pessoa. Era uma bênção. Ela começou a tremer, suar frio, e não quis receber a bênção que eu tinha para ela. Parece pequeno, mas quando você tem esse tipo de posicionamento com coisas simples, quando você tem a oportunidade do grande, você não agarra a oportunidade. E eu disse isso a ele. E sabe o que ele falou para mim? Que quando ele chegou na empresa dele, ofereceram o cargo mais alto, ele não aceitou. Então perceba que essa atitude para comigo foi um reflexo de algo que já estava dentro. Quando na verdade, se o Senhor falou: vai com aquilo que você tem, tome posse, seja ousado, abra, faça, abra essa porta, dê o passo de fé, se arrisque, vai, tome posse da terra prometida. Então você precisa ir, você precisa ser corajoso, você precisa se posicionar. Então Caleb fez o povo, Números 13:30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. Repita comigo: é certo que venceremos. Caleb calou todas as vozes negativas. Antes de um grande passo de fé, o que não vai faltar são vozes tentando te segurar. Vozes que vão fazer você pensar da forma mais racional possível, e o racional vai te levar para a incredulidade. Se a incredulidade entra, esquece. O posicionamento de Caleb foi um posicionamento tão firme, que mesmo, nós vamos ler aqui adiante, depois de falarem de apedrejá-los, ameaçando eles, eles mantiveram o mesmo espírito, a mesma convicção. Porque uma coisa é quando o homem fala para você: vai que vai dar certo. Mas quando o próprio Deus diz: vai e tome posse, você não pode pensar duas vezes. Porque quem vive pensando 2, 3, 10, 15 vezes, vê o tempo passar e nada acontece na vida. Então você tem que ter coragem, peça oportunidade, arrisca, ofereça o seu produto, peça promoção, vai. Se você tem o desejo, você já tem se preparado para abrir o teu negócio, já está tudo encaminhado, mas existe algo te travando, que você não consegue de fato abrir as portas, dar início. Não, seja ousado, seja corajoso, porque se Deus envia, uma frase que nós falamos o tempo todo, se Deus envia, Ele te financia. Se Deus conduz, é porque Ele vai preparar todo o caminho para te favorecer. Mas como o meu servo Caleb tem um outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Na NVT está assim: meu servo Caleb, no entanto, teve, repita comigo, teve uma atitude diferente dos demais. A grande maioria pensa: e se der errado? É a minoria que pensa: e se eu viver a maior virada na minha vida? A grande maioria pensa: mas e se determinado mês eu não conseguir bater as metas? A minoria pensa: não, eu tenho certeza, se Deus proveu nesse mês, Ele vai prover no próximo, no próximo, no próximo, no próximo. A grande maioria é covarde, omissa, não se posiciona, e por isso fica numa posição muito baixa, muito rasa. A grande minoria
se arrisca, se torna relevante, é ousado, é corajoso. Então eu tenho que trabalhar para literalmente sair do meio da multidão. Literalmente eu tenho que fazer calar as vozes negativas, senão eu não vou tomar posse da terra prometida. Olha, uma coisa é fato. Repita comigo, por favor. Se Deus me tirou do Egito, é porque Ele quer colocar na terra prometida. Deus não te tira do mundo se Ele não tiver o propósito de te colocar em um lugar extraordinário. Deus não te tira de uma determinada região se Ele não tiver uma região melhor para você. Deus, quando Ele tirou aquele povo, estima-se algo em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Sabe quantos o Senhor queria que entrasse na terra? De 2 a 3 milhões de pessoas. Foi o que aconteceu? Não foi, aconteceu. Por conta dos propósitos de Deus ou por conta das escolhas? Por conta das escolhas. Então eu tenho que ser aquele que no meio da multidão fala, não concordo, não é desse jeito, vai dar certo sim, comigo é diferente, eu tenho Deus para me favorecer, eu tenho Deus para conduzir os meus passos. Tem um testemunho que foi contado para mim, compartilhado comigo, no meio da pandemia, e eu nunca vou esquecer, e cada oportunidade que eu tenho de usá-lo, eu uso em atendimentos. Uma mulher que trabalhava numa loja de roupas femininas, ela veio dizer, por motivos óbvios, por conta da pandemia, a empresa não estava vendendo, o fluxo tinha caído assim 80%, 90%, e começou um burburinho dentro da empresa, que todos seriam mandados embora, porque se a empresa não vende, como que ela paga funcionários? Era uma empresa, fora gerente, que tinham 15 pessoas trabalhando lá, e essa pessoa foi a única que disse, não, fica tranquila, confia em Deus. E todo mundo desesperado, não, vou ser mandado embora, eu tenho contas para pagar, não, daqui a pouco vão nos chamar ali no escritório, vão entregar a rescisão, acabou, eu vou ser mandado embora. Ela falou, não, confia em Deus que vai te honrar, Deus vai te honrar. Foi a única que teve esse posicionamento. Das 15, quantas foram mandadas embora? 14 pessoas. Quem ficou? Quem teve um outro espírito. Quem ficou? Quem teve fé. Poxa, mas no meu segmento deu tudo errado, está dando tudo errado, está em baixa, ninguém está vendendo. Comigo vai ser diferente. Comigo não vai ser do mesmo jeito. Olha como que são as coisas. Tem um casal aqui da igreja, que eles são arquitetos, no caso conversando com o marido, com o homem, ele veio dizer que o período que ele mais cresceu na vida dele foi na pandemia. Aqui outro exemplo. Tem outro rapaz aqui que trabalha com academias, a academia fechou na pandemia, recordam? Ele falou que o período que ele mais vendeu equipamento de academia foi com as academias fechadas. Então você precisa de outro espírito, comigo vai ser diferente, vai dar certo, as coisas vão fluir, as coisas vão caminhar. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. João 5, versículo 6. Quando o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Se ninguém o ajudar, então quer dizer que você vai ficar inerte. Entenda que a mentalidade de que eu não mereço, eu não posso, ninguém pode me ajudar, eu não consigo, eu não tenho estrutura, eu não sou capaz, isso não é para mim, eu sou pequeno, sou como um gafanhoto, sou como um cão morto, eu não sou nada, para mim não vai fluir. Já foi, já deu, é hora de passar, de acabar. Olha como o medo é uma tragédia na vida do ser humano. Eles se viam como gafanhotos, frágeis, pequenos, como menores, mas para quem se recorda, quem estava do outro lado da cidade, lá na passagem que conta a história de Jericó, da prostituta Raabe, lá ela disse,
nós estamos morrendo de medo de vocês. Nós ouvimos falar do que o Senhor fez, nós ouvimos falar dos milagres, das maravilhas, nós estamos morrendo. Então eles estavam com medo de tomar posse de um lugar onde o inimigo já estava apavorado, o inimigo estava desesperado, o inimigo tinha medo deles. Mas o medo é criativo, ele nos faz imaginar o pior, ele nos faz imaginar a derrota, mesmo que algo não tenha acontecido ainda. Entenda que ninguém vai facilitar nada para você. Ninguém facilitou nada para José, quando ele foi jogado no buraco, quando ele foi traído, quando ele foi rejeitado, mas com a ajuda de Deus, ele foi colocado no lugar mais alto. Aí a questão é, você é resiliente como José, ou você é como Saul, por exemplo, que uma música é o suficiente para deixar ele abatido? Você tem o espírito de Caleb, de Josué, ou você é como o paralítico do tanque de Betesda, que quando tem a oportunidade da vida, diz, eu não tenho que me leve lá. Caramba, a partir do momento que é o Senhor que está na tua frente dizendo, é o próprio Senhor que vai te conduzir até lá. Aqui nós vemos a resposta de um homem que mesmo depois de 38 anos, a mentalidade nunca mudou. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque ele disse assim, eu não tenho quem me leve ao tanque, correto? Quem foi que falou que você só tem o tanque como possibilidade de viver o milagre na sua vida? Jesus parado na frente dele, representava uma infinidade de possibilidades de cura. Jesus parado na tua frente, representa uma infinidade de possibilidades de você prosperar. Se não foi com esse cliente, Deus pode enviar muitos outros muito maiores. Se não foi nesse trabalho, Deus pode abrir uma porta e vai ser em outro lugar. Se não é onde você está, Deus cria infinitas formas de você crescer, avançar. Quantas pessoas nós já não vimos chocadas, desesperadas, porque deixaram de fechar um determinado negócio, porque criaram uma expectativa muito grande, e porque não deu errado, foi como se o mundo estivesse desabado. Não, o Senhor na nossa frente representa uma porta nova, é uma nova chance, é um tempo diferente. Para quem já meditou a fundo, na passagem do paralítico do tanque de Betesda, quantas portas existiam naquele tanque que levava até a parte interna? 5 portas. Nessa passagem diz que de vez em quando, um anjo descia, agitava as águas e alguém era curado. Se recordam? Por mais que nesse lugar pessoas eram curadas, esse não foi um lugar marcado por cura, por libertação. Esse lugar foi marcado por um lugar de paralisia, de cegueira e de enfermidade. Quando nós vivemos há tempo demais olhando para as mesmas portas, quando aparece uma nova porta que é Jesus na sua frente, você entende que é um pouco mais do mesmo, quando na verdade não é. Então nessa tarde se abre uma 6ª porta para você, e essa porta não vai te deixar preso ao mesmo lugar, é uma porta que vai te levar para um tempo de prosperidade maior, é uma porta para rompimentos, é uma porta para crescimento, é uma porta para fartura, mas você precisa atravessar com ousadia, com coragem, sem titubear no seu coração, sem o menor sentimento de dúvida dentro de você. Você precisa de coragem, eu vou atravessar por essa porta, eu vou tomar posse da minha terra, e eu vou crescer sim. Existe unção sobre vocês, nós falamos isso no início da reunião, mas a unção é ativada mediante a atitude certa. Existe poder, já foi derramado. Vocês que estão aqui, são pessoas que eu já vejo na igreja, não é de agora. Quantas e quantas reuniões vocês já não participaram? Então já existe uma unção que foi derramada, em alguma reunião, algo foi derramado sobre a vida de vocês, só que vocês precisam misturar com as atitudes, misturar com a fé, para que tudo isso promova resultados extraordinários na sua vida, que haja um rompimento. Você não pode se conformar, não é só isso. Poxa, sofri tantos anos de escravidão, e eu penso em voltar? Não! Só que muitas vezes é mais fácil querer voltar, do que dar passos de fé para romper. Não, e não pode ser dessa forma. Eu preciso romper, eu preciso ser ousado, eu preciso ser corajoso, eu preciso desse outro espírito, dessa outra visão, dessa outra mentalidade. Números 14, versículo 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné,
dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, repita comigo por favor, se o Senhor se agradar de nós, de novo, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. O foco deveria ser exatamente esse: buscar a aprovação do Senhor, crendo nele, honrando Ele, buscando a Ele, acreditando a Ele. Entenda que na linguagem da fé, amor para o Senhor é obediência. Então, se você diz que você ama a Deus, mas você não obedece, então você não ama a Deus. Se você diz que você prioriza Ele, e quando Ele diz vai, então é porque você não prioriza do jeito que você acredita que você prioriza. Então se arrisque. Deus tem sim uma terra prometida, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel, uma terra extraordinária para cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque olha como é visão. Eles viram os mesmos inimigos, não viram? Porque nós os devoraremos como se fossem pão. Alguns se viam como gafanhotos, outros viam o inimigo como pão. Alguns viram Golias como um grande problema, Davi viu como uma grande oportunidade de promoção. Alguns veem como a maior tragédia da vida, outros veem como a oportunidade de Deus manifestar o seu poder nessa situação e viver uma grande transformação. Muitos veem como perda, quem crê vê como ganho. Muitos veem como impossível, quem crê vê como possível. Muitos acreditam e dão passos, outros duvidam e ficam parados no mesmo lugar. Muitos têm fé, outros são incrédulos. Que tipo de pessoa você é? Em qual tipo de pessoa você se enquadra? Quais características que servem, que literalmente encaixam em você? Eu não sei de que forma, gente, nem sempre nós vamos saber qual é o jeito, qual é o caminho, qual é o lugar. Você só tem que ter coragem de sair. Tem uma frase que dizem que nós precisamos saber onde nós queremos chegar para poder chegar lá, não é? Eu entendo essa frase, ela faz sentido, mas a própria história de Abraão já é uma brecha nessa frase. Abraão sabia para onde ele estava indo? Ele só saiu e o Senhor conduziu o resto. Abraão saiu daquele lugar sem saber para onde ia, mas onde ele se estabeleceu, ele teve a oportunidade de gerar aquele que era o maior sonho dele, mas ele não sabia. Só que muitas coisas só serão reveladas depois de uma boa dose de constância e consistência. Tem pessoas que dizem, não, mas até hoje eu não sei, faltou constância e consistência. Quem é constante e consistente, Deus direciona, não tem como, é infalível, não tem como. Não, eu continuo, não. Quem é constante, quem não para, faça sol, faça chuva, é o mesmo Espírito, é o mesmo foco, Deus revela, Ele mostra. Porque Deus só compartilha dos seus segredos, informações privilegiadas, com pessoas que têm um posicionamento diferente, senão Ele não vai compartilhar. Esse povo estava tendo a chance da vida deles, era a chance da vida deles, ir para um lugar que literalmente representa um sonho, um paraíso para eles, e mesmo assim, não tomaram posse. Não tenham medo deles, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Repita comigo, mas o Senhor está conosco. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Sabe qual que é a visão que você tem que ter desse problema, dessa realidade, do que você está enfrentando hoje?
Imagine você comendo um pão. O pão pode dizer a você, não me coma? O pão tem alguma autoridade sobre você? O pão, ele pode fugir de você? Você come a hora que você quer, do jeito que você quer. Você fala, eu vou comer, e acabou. Na vida, a nossa mentalidade, o nosso posicionamento, deve ser como esse. E eu tenho que buscar o tempo todo, buscar agradar ao Senhor. Eu tenho que agradar a Ele. E o que está escrito no livro de Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer naquilo que eu não consigo ver no momento. Eu preciso me posicionar, eu preciso de um espírito diferente, senão não vai dar. Você tem que olhar para essa situação, para o inimigo e dizer, isso não é nada, o meu Deus é tudo. Não tenha medo, nós iremos vencer. Nós já lutamos com a vitória. Tem que haver um posicionamento diferente, uma postura diferente. Feche os seus olhos, por favor. Josué e Caleb tinham a mentalidade da fé viva. Eles tinham visão, um espírito completamente diferente dos demais, o espírito da fé. Não se importem com os gigantes ou dificuldades, as situações adversas. O seu foco tem que estar naquilo que o Senhor te prometeu. Se o Senhor estiver com você, você será curado de cada uma dessas enfermidades. Se o Senhor estiver com você, você vai assumir um cargo que você tanto deseja. Se o Senhor estiver com você, a sua família será restaurada, os seus filhos serão bem encaminhados. Se o Senhor estiver com você, você vai vencer esse vício. Se o Senhor estiver com você, até aquilo que tinha tudo para dar errado, vai dar certo. Mas você precisa de uma outra postura, um outro espírito. Você precisa de convicção, você precisa dessa fé inabalável. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo, meu Deus, eu tenho fé, eu vou tomar posse dessa terra prometida, eu vou tomar posse desse lugar maravilhoso, eu vou tomar posse desse lugar que o Senhor me prometeu lá atrás, eu vou tomar posse. Meu Deus, em algum momento eu duvidei, em algum momento eu fui incrédulo, em algum momento, meu Deus, eu deixei a voz do medo falar mais alto, mas ela não vai prevalecer mais. A partir de hoje eu vou lutar, a partir de hoje eu vou me posicionar, eu não vou olhar para o tamanho do inimigo, eu vou olhar para o tamanho do meu Deus. Não olhe para o tamanho das adversidades, olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe para o tamanho do desafio, olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe para o tamanho dos problemas, olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe o tamanho do sacrifício que você vai ter que fazer. Foque o benefício, foque a terra. Você já provou, você está aqui, já é um grande milagre. Se o Senhor te trouxe até aqui, então Ele vai te levar para lugares mais altos, Ele vai te levar para um lugar maior. Ele tem uma vida gloriosa, poderosa, Ele tem um tempo de grande favor para você. Hoje nessa tarde se abre uma porta diferente. Aquele paralítico nunca andou, mas a partir do momento que ele atravessou aquela porta, que era Jesus na frente dele, ele pôde caminhar. E se você crê, hoje a tua vida vai caminhar como ela nunca caminhou, a tua empresa vai caminhar como nunca caminhou, o teu financeiro vai caminhar como nunca caminhou. Se você crer no teu coração, e se você for ousado, se você der os passos de fé, tudo vai caminhar de uma forma que nunca havia caminhado. Hoje você pode estar aí, dizendo consigo mesmo, a minha vida nunca caminhou, as coisas nunca deram certo, nunca frutificaram, mas declare, a partir de hoje vai frutificar, a partir de hoje vai caminhar, a partir de hoje eu vou viver resultados completamente diferentes, a partir de hoje eu vou viver, meu Deus, essa vida gloriosa, a partir de hoje eu vou viver essa vida poderosa, a partir de hoje eu não vou me permitir ser contaminado com as vozes negativas. Saia do meio da multidão, saia do meio do fluxo de pessoas. A maioria fracassa, é a minoria que é bem sucedida, a maioria foge, é a minoria que encara, a maioria se acovarda, é a minoria que tem fé. Mas diga isso, eu faço parte da minoria, eu faço parte da exceção, eu vou entrar nesse lugar glorioso, eu vou entrar nesse lugar, meu Deus,
poderoso, eu vou entrar nesse lugar de fartura, eu vou entrar nessa terra extraordinária, eu vou entrar neste lugar de grande alegria. Não, meu Deus, chega de ficar parado no mesmo lugar, chega de ficar parado no mesmo lugar. Declare pela fé: eu não vou ficar preso mais a este lugar, eu não vou ficar travado nessa mesma realidade. Hoje eu me levanto com poder, eu me levanto com ousadia, eu me levanto com coragem, e eu vou romper de uma vez por todas. Existe unção sobre a sua vida, mas a unção, ela caminha junto com a decisão. A unção não caminha com as próprias pernas. A unção está ligada ao seu posicionamento. Mediante o seu posicionamento de fé, ela é ativada na sua vida. E a partir do momento que você tem unção, acabou. A partir do momento que tem a graça do Senhor com você, acabou. A partir do momento que Ele vai te conduzindo, tudo vai fluir, tudo vai frutificar, tudo vai dar certo. Então, se você tinha medo, se quer ungir determinados lugares ou coisas, sai daqui pronto, decidido: eu vou ungir tal lugar, eu vou ungir determinado lugar, eu vou ungir determinada região, eu vou ungir aquilo que eu desejo viver. Saia daqui decidido a fazer isso. Se você tinha medo de pedir oportunidades, saia daqui pronto, decidido: eu vou pedir essa oportunidade, eu vou pedir essa oportunidade, eu vou pedir, e o Senhor vai me honrar, Ele vai me conduzir. Se você tem planejado abrir o teu negócio, mas toda vez você está perto, você empaca, você trava, você não consegue, não se arrisca. As coisas já estão planejadas, você até preparou uma estrutura, já existe o lugar, já existem os produtos, já existe tudo, mas você não consegue romper. Esse é o momento de romper. Então declare: meu Deus, eu vou romper, eu vou romper, eu vou romper, eu vou romper, eu vou romper com esse padrão. Esse padrão vai ser quebrado. Eu não vou mais viver essa realidade, eu não vou ficar mais preso a esse problema. Dê um basta nisso de uma vez por todas. Eu não vou, os inimigos vão estar lá, mas eu vou vencer cada um deles. Os problemas vão estar lá, mas eu vou vencer cada um deles. É certo que você vai devorar esses inimigos como pães. Então declare: vai ser fácil essa batalha, eu vou avançar, eu vou enfrentar, eu vou dar os passos, eu serei ousado, eu serei corajoso, e eu vou viver essa grande vida. Começa a declarar o que vai acontecer na tua vida nesse final de ano. Qual vai ser o faturamento desse mês e dos próximos meses? Você vai fechar esses próximos meses com qual salário? Qual que é o cargo que você vai ocupar? Você vai terminar esse ano pagando quais dívidas? Você vai terminar esse ano morando onde? Andando em qual carro? Você vai terminar esse ano desfrutando de qual vida? Você pode decidir hoje terminar uma vida maior e melhor do que qualquer coisa que você já tenha vivido, mas requer muita fé, muita ousadia. Então declare: meu Deus, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor não falha, o Senhor nunca falhou e nunca vai falhar, o Senhor nunca perdeu uma batalha, nunca perderá. Eu creio nisso, o Senhor nunca foi humilhado, nunca será, e a partir de agora eu coloco o Senhor no centro da minha vida, e eu sei que eu vou viver, meu Deus, o sobrenatural. Não é um talvez, não é uma possibilidade, eu tenho convicção, eu tenho a certeza no meu coração que vai haver uma diferença. O sobrenatural vai se materializar, vai se concretizar na minha vida. Não seja como um paralítico: mas eu não tenho quem me leve. Deus quer te levar, o Senhor, o Espírito dele quer te conduzir. Eu não tenho quem abra a porta, querido. A Bíblia diz: todo aquele que bate a porta será aberta. Não espere as pessoas baterem a porta para você, é você que tem que bater. Aquele que busca encontra. Não espere as pessoas buscarem e trazer para você. Não, vai em busca daquilo que você deseja viver. Todo aquele que se posiciona com ousadia, Deus financia, Ele capacita, Ele conduz, Ele ensina, Ele mostra o caminho, Ele dá a clareza. Então peça ajuda neste momento. Se te falta força, diga: meu Deus, me ajude, fortaleça, me levante o meu espírito, levante o meu espírito, me fortaleça. Senhor, vai me fortalecendo, meu Deus, eu quero essa força que vem do alto, eu quero esse poder, eu quero essa ousadia, eu quero essa coragem, eu quero esse outro espírito. Eu não quero mais o mesmo espírito, eu quero um outro espírito, eu quero uma outra visão, eu quero uma
outra forma de agir e reagir perante as dificuldades. Eu quero um novo nível de comportamento, meu Deus, eu quero um posicionamento diferenciado, eu já sou essa pessoa. Comece a declarar o que você já é, declare: eu já sou ousado, eu já sou constante, eu já sou criativo, eu já sou uma pessoa consistente, eu já sou uma pessoa bem-sucedida, eu já sou uma pessoa próspera, eu já sou uma pessoa abundante, eu já sou uma pessoa que cresce, avança, progride, uma pessoa que não conhece a vergonha, uma pessoa que não é derrotada, uma pessoa que não vive uma vida à margem. Não, eu sou o tipo de pessoa que vive o melhor do Senhor aqui nessa terra. Eu sou a pessoa que vive de vitória em vitória, que anda de conquistas em conquistas, e sempre para conquistas muito maiores, sempre para vitórias muito maiores. Declare: minha vida não vai continuar do mesmo jeito. Essa é a tua oportunidade. Você precisa romper, você precisa de coragem, uma outra visão. Se não existir luz dentro, não vai existir luz ao seu redor. Se não existir fé dentro de você, não existirão milagres ao redor de você. Se não existir coragem dentro de você, você não vai romper aqui fora. Se não existir esse espírito decidido dentro de você, as coisas não vão dar certo. Então diga: meu Deus, eu sou como Caleb, eu sou como Josué, é certo que eu vou vencer. Declare pela fé e sem parar: é certo que eu vou vencer, 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 eu vou dar os meus passos, e é certo que eu vou vencer, eu vou tomar posse dessa terra, eu vou vencer essa batalha, eu vou crescer dia após dia, eu vou viver o sobrenatural do Senhor. As lutas sempre vão existir, mas o meu Deus também sempre existirá, e o meu Deus é a certeza das minhas vitórias, em cada uma das minhas batalhas. Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas. Eu oro, meu Deus, para que essa barreira seja destruída de uma vez por todas. Meu Deus, que essa incredulidade caia por terra, que essa incredulidade seja destruída, que essa dúvida seja aniquilada de uma vez por todas, que esse sentimento de medo que tem falado mais alto, que esse pavor, esse desespero desapareça de uma vez por todas. Meu Deus, vai limpando o coração, vai transformando a mente, faça uma grande obra. Eu declaro: mudanças vão acontecer na sua vida. Meu Deus, vai promovendo, vai prosperando, vai engrandecendo o teu povo. Está escrito que o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Então vai levantando grandes homens e mulheres de Deus, grandes empresários, homens e mulheres altamente bem-sucedidos. Senhor, vai levantando pessoas poderosas, vai levantando pessoas de impacto, vai levantando pessoas ousadas, seguras, pessoas que literalmente se destacam pelos seus grandes resultados. Vai levantando, meu Deus, essas pessoas que vão se enquadrar, meu Deus, das exceções da vida, pessoas que literalmente terão um espírito completamente diferente de toda a maioria, e vão viver resultados completamente diferentes. Meu Deus, vai promovendo, vai mudando. Meu Deus, que essa dívida, ela seja sanada de uma vez por todas. Não existirá mais restrição nos nomes, que essa dívida seja sanada, que essa dívida seja quitada. Meu Deus, essas pessoas que estão presas ao mesmo salário há muito tempo, presos à mesma comissão, meu Deus, vai levantando, vai mexendo com as pessoas envolvidas, vai aumentando o número de clientes, que a venda, meu Deus, avance, ela explode em vendas. Eu declaro: o teu povo vai receber aumentos salariais, o teu povo vai ser altamente promovido. Eu oro, meu Deus, para que o teu povo viva, meu Deus, aquilo que eles ainda não tinham vivido, que o sobrenatural venha acontecer, que haja uma diferença do início ao fim na vida do teu povo, que haja uma mudança, transformação, que verdadeiras reviravoltas venham acontecer. Meu Deus, eu oro. Se porventura existe algum tipo de atuação maligna, se porventura existe algum tipo de espírito maligno que tem travado, que tem bloqueado, se existe algum tipo de espírito que tem agido, colocando medo, dúvida, insegurança, eu ordeno: vai caindo por terra, toda carga, toda espécie de demônios, toda qualidade de demônios, casta de demônios, falange de demônios, eu ordeno: vai caindo por terra, vai caindo por terra. Você, espírito maligno, que tem lutado para travar a vida financeira do teu povo, eles não vendem, não saem do lugar, as coisas não fluem, eu ordeno: vai desalojando, vai caindo por terra, vai caindo por
por terra toda trava, toda barreira no mundo espiritual, todo espírito de olho gordo, inveja, palavras malditas, orações contrárias, toda reza de feiticeiro, toda oposição, toda resistência no mundo espiritual, vai caindo por terra. Essa dívida não é sanada. Você que tem agido, que tem tentado prender o teu povo a essas dívidas, essa pessoa não se destaca, ela não alcança relevância nesse lugar, ela é descartável. Todo mal que tem se levantado para anular essas pessoas, toda influência negativa que tem se levantado para roubar clientes, roubar no financeiro, roubar na coragem, na ousadia, roubando no faturamento, roubando em absolutamente tudo, nós damos uma ordem: caia por terra em o nome do Senhor Jesus. Senhor, levante o teu povo. Se o Senhor tirou da terra prometida, ou melhor, se o Senhor tirou do tempo de escravidão do Egito, é porque o Senhor quer colocar na terra prometida sim. Meu Deus, coloque isso muito forte dentro do coração dessas pessoas. Senhor, se elas estão aqui, é porque o Senhor tem um grande projeto em andamento, é porque o Senhor tem interesse que elas ocupem as posições mais altas, as posições mais relevantes, as posições mais importantes, que isso penetre nos corações, e que isso seja transformado, meu Deus, em algo extraordinário, resultados grandiosos. Eu oro declarando, tudo que o teu povo não viveu ao longo desse ano, eles vão viver agora. O que não tinha dado certo ao longo desse ano, vai dar certo agora. Meu Deus, o que eles não tinham conseguido comprar esse ano, eles vão comprar agora. Tudo que eles não tinham vendido ao longo deste ano, eles vão vender nessa reta final de ano. Promova-os, levante-os, meu Deus, e engrandeça-os, e por intermédio dos resultados, das vitórias, dos testemunhos, que o teu nome seja glorificado. Eu abençoo a sua vida, eu declaro, tudo já fluiu. Eu abençoo a obra das tuas mãos, tudo que você se propuser a realizar, você terá êxito, você será altamente bem sucedido, você vai colher grandes frutos. Eu oro para que situações que não tinham caminhado, que elas venham caminhar de uma vez por todas. Tudo aquilo que não vinha caminhando, vai caminhar. Você que nunca caminhou, vai caminhar. Você que nunca tinha prosperado, vai prosperar. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro, assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus. Repita comigo: meu Deus, eu creio. É certo que nós venceremos e tomaremos posse dessa terra prometida, em nome do Senhor Jesus.